Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de blog diário 70 vezes 7 até o fim, né? 810 blog diário e minguando até 480 dias, 4 de março de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um, e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixem de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo, isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, né? 809 blogs diários já produzidos. Com com esse novo título, Armagedon, a batalha final, né? Estou produzindo 2 subtítulos para esse título em específico. O primeiro subtítulo que eu estou produzindo é a direita do corpo, depois eu vou produzir a esquerda do corpo para explicar aquilo que é comum, né? Aquilo que é um corpo simples de comum, e esse aqui é o reino de Deus, é a realidade de Deus, tudo para cá vira ideologia, tudo que estiver dentro do poder público ali vai gerar ideologia, muito dessas coisas ideológicas ela vem com um ato missionário e esses atos missionários têm os seus corpos emocionais. Faz a mediação. Entenda, naquele tempo existia Emanuel e Jesus. Manuel, Jesus traiu Emanuel, Judas traiu Emanuel, né, e entregou Emanuel ao sacrifício. Então, dali você já vai ver que tanto a direita como a esquerda, ela tem os seus corpos emocionais existentes. Não é nada que as pessoas falam, não existe, não é aquilo, não faz, não dê essa ideia que existe. Enquanto você acha que as coisas não existem, muitas pessoas estão morrendo por ignorância desses tipos de ideologia, certo? Existe muito tipo de ideologia muito maldosa, tanto desrespeito com as pessoas que são comuns e também desrespeito com os astros de Deus que entregaram ali os seus corpos emocionais para entrar no reino dos mortos, para fazer uma batalha com as trevas, qualquer coisa que vocês queiram entender, certo? Entenda isso. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecipe a este, né? Deixo também um blog que antecede a este, deixo a abertura deste subtítulo e deixo uma referência deste subtítulo. E por fim eu coloco a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs e deixo também a playlist da YouTube Music para vocês fazerem um trabalho, né, de áudio, né, para que vocês possam ir para o trabalho. Se você tem um plano, você pode desligar a sua tela e fazer esse trabalho de conscientização somente com o áudio, certo? Eu também indico muito você estar fazendo o trabalho, né, de quando você tiver tempo, dedicar a ficar olhando para os quadros, né, o quadro que eu produzo. É muito interessante que às vezes eu venho aqui no quadro, eu aponto para um lugar, o outro, eu deixo de estar fazendo a expressão daquilo que eu estou apontando. Se você olhar para o quadro, ele vai ficar bem explicativo, porque cada coisa dessa que eu venho falando, às vezes eu não dou a expressão, eu aponto aqui, você vai entender que é um corpo comum. Eu aponto aqui na direita, na direita, aí você vai entender que é a forma comum, é o reino de Deus. Eu vou para um ponto para a esquerda aqui, vocês vão entender que é o poder público. E muitas das vezes, como eu estou falando rápido, eu nem falo de que está se tratando exatamente. Mas se você estiver dentro, vendo esse blog diário, fazendo a visibilização, vocês vão conseguir detectar com as minhas expressões daquilo que eu estou mostrando dentro do quadro. É muito produtivo. Todos esses quadros são bem produtivos, bem explicativos para que vocês possam fazer o trabalho de conscientização de uma forma continuada.
Então, essa descrição do vídeo aí, usando aí o YouTube Music ou pela YouTube mesmo, né, fazendo essas interações, na YouTube também tem várias formas, vocês podem estar, fazendo o trabalho, fazendo uma leitura sobre aquilo que eu estou falando ali, tem uma descrição sobre as minhas expressões, você pode estar lendo também, é muito interessante. É interessante que vocês treinem os seus corpos expressivos a ser forte, e ter consciência em tudo aquilo que é o reino de Deus, ok? Entenda isso. Treine os seus corpos expressivos a ser forte com esses blogs diários, tudo de graça e prático. Tudo que precisa é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Faça isto e faça por vocês mesmos e deixe de ser essa vítima social. E para isso eu indico a melhor playlist desta internet, O Diabo Assediou em Mim. Não deixe de estar acompanhando no card, vai estar no card do vídeo com 40 blogs diários, interessantíssimo. Esta é a melhor playlist da internet. Eu não vejo nada mais importante que isso. Vocês vai lá e vê e ajuda, né, a explodir essa internet, fazer uma coisa grandiosa, certo? Da forma que vocês entendam, com as suas proporção, dos seus entendimentos, daquilo que você mede a sua expressão com uma coisa boa, para uma coisa boa, para uma realização de Deus, para uma realização do reino de Deus, dos corpos de Deus, tudo, faça isso ser uma coisa grandiosa, certo? Todos nós estamos nos esforçando. Quem está lidando diretamente com esse blog diário, eu vejo tanto de pessoas que estão se esforçando, dedicando a aprender, dedicando a ensinar, qualquer coisa. As pessoas estão arriscando, estão fazendo mais trabalho social. Isso é muito bom. Isso coloca um impacto grande dentro dessas mídias sociais. Isso é muito interessante. E se vocês acharem esse vídeo melhor do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. Porém, e se o vosso jugo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo, ou seja, com o jugo que me julgar, será os vossos jugos, e o jugo é este, que vós tornarão comida dos leões, e defenderá o sistema capitalista com as forças das suas mãos, um peso por uma medida, e não danifique o corpo. Sendo o peso representa a força do corpo, a medida é a força expressiva do corpo. E o jugo é a medida com que você mede estas forças expressivas, né? Às vezes você acha que sabe de tudo dentro da sociedade, você é a vítima da sociedade, tira conclusões precipitadas. Ah, eu vou ver que cara tá falando que é o diabo, eu sei que tem lá, que coisa mais louca, doida, que lixo, que blá blá blá, blá blá blá. Cuida com as suas palavras, certo? Porque essa medida ela vai voltar para você, acredite nisso. Não é um julgo, é uma relatividade, é você lidar direto com a sua consciência trevosa, porque você vai entrar em juízo por aquilo que você produz. Acha que não? Se você não sabe de nada, cale essa boca, fica calado, certo? Se você não tem tempo para dedicar essa esse blog diário, cala essa boca, só desliga e vai embora. Não estou precisando da sua opinião, da sua ajuda. Qualquer merda que você tem não faz diferença para mim, ok? Entenda isso. O diabo assediou em mim. Eu que pensei ser maior que Deus, achou que fosse assim? Promessa, traição e mentira, promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisas objetivamente, sem perspectiva de vida. Comente no comentário, achou que fosse assim? Interage isto em vossa consciência e com pessoa da sua confiança. Achou que fosse assim? Vamos então fazer a leitura deste contexto e fazer a expressão livre. A expressão livre, ela explica essa Bíblia significativa, com 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí a astronomia, a astrologia, com os movimentos dos astros, fauna, flora, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia, por fim, certo? Se você estiver lendo essa Bíblia significativa e ouvindo aquilo que eu estou
falando, você vai ver que isso tudo é uma conexão, uma interação sobre aquilo que é a nossas forma comum, aquilo que tem dentro da sociedade, aquilo que representa o poder público. Hoje eu estou bem dividido sobre aquilo que é poder público e sobre aquilo que é a sociedade, que é coisas comum, certo? Tem que ficar dividido. As minhas expressões, ela faz essa mediação, certo? Para que as pessoas voltem às suas posturas de uma forma comum e ganhem a sua forma de ter uma relatividade. Você é um espírito de Deus, você transforma em palavra, vida e dá uma realidade ao seu corpo emocional e manifeste o seu fruto bom para o exterior de corpo. As pessoas vão ficar felizes de saber que você é uma pessoa de confiança, que é uma pessoa que tem intimidade com Deus, tem os mesmos sentimentos de Deus. Muito interessante isso, ok? Então, a expressão livre é isso. Dedique a este blog diário e fique forte com esses corpos, com esse corpo expressivo que você tem, com essa graça de Deus divina, que possa acender, né, a sua forma de ser e que possa também lhe dar muitas coisas para que você possa se realizar com esse corpo emocional, que possa ser realmente aquilo, alcançar os seus objetivos, né, com honestidade, com integridade, com fidelidade às pessoas a quem você ama e determina isso por você mesmo. Não determine isso para outra pessoa, não. Às vezes eu vejo aí as pessoas, ah, minha esposa me traiu, tal, blá 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 blá. Não, se eu determinei ser uma pessoa fiel, por exemplo, eu não vou fazer coisas porque a minha esposa faz, eu vou seguir o rastro dela, não. Decide a sua vida, tá tudo, ah, mas é a minha esposa. Não, faz o que ela quer, ela tem que ter consciência naquilo que ela está fazendo. Eu dou conta daquilo que é a minha vida, que é a minha responsabilidade. Eu sou o que eu sou e pronto. E eu não vou mudar por causa de minha esposa, por causa de, né, de irmão, por causa de uma coisa e outra, por causa de sociedade, por causa de política. Eu determino. É isso que faz de mim um corpo expressivo forte. É porque eu não ando com as pessoas que me faça mal, né, eu ando com aquelas pessoas que me façam bem, certo? E aí, né, vocês entendam, pode ter o que ter, né, pode ter sexo, pode ter dinheiro, pode ter família, pode ter o que tô, então isso determina quem eu sou, absolutamente quem eu sou, então não determina outras pessoas, ok? Por que que eu tô falando isso? Tem pessoas aí que veio aí a esposa aí trai ele e tal, por exemplo, eu vou me drogar, eu vou me matar. Covardes, são pessoas covardes, certo? Se eu tiver de beber, eu vou beber por mim mesmo. Se eu tiver de me drogar, eu vou drogar por mim mesmo. Não vou drogar por causa dos outros, não. Não tem nada a ver comigo, certo? Tudo as minhas responsabilidades, eu determino isso, certo? Entenda isso. Quando se tratando do fruto deste corpo, o que estiver na direita vai explicar o nosso corpo emocional diretamente. Vamos formalizar algumas delas para que se volte para o exterior de corpo como fruto, né? O corpo emocional vai representar a mulher vai representar a esposa vai representar o estado de consciência do corpo, o estado de consciência vai explicar o, o comunista. O comunista vai representar o medo vai explicar a necessidade comum de um corpo. A necessidade comum vai explicar a democracia comum. A democracia comum vai explicar o governo determinado fora do poder público, dando poder para um corpo emocional. O corpo emocional é a liberdade que temos de influenciar no poder público. E quando o Estado for inconsciente, vai explicar a forma de ter. A forma de ter explica a traição da sua forma de ser, e como há muito se curva um para o outro para se ter coisa a qualquer custo. Isto explica que tudo é uma inversão de valores, explicando o mentor habitado diretamente e convertendo a vossa forma de ser para se ter coisa a qualquer custo. Ou seja, é você com a sua forma de ser e o reflexo de tudo que você é. Este reflexo representa o fruto bom e o fruto ruim da forma de ser, tudo no mesmo espaço de corpo, esposa explicando o corpo emocional e o marido vai explicar o reflexo deste corpo.
na sua forma de ter, isto explica que o marido pode tanto dar a vida para a sua esposa e tanto tirar a vida desta esposa. Quando ele dá a vida, ele dá da sua consciência. Esta consciência pede um relacionamento corpo a corpo, ou seja, esposa e marido. E quando ele tira a vida, ele tira da sua consciência e fazendo uma ideologia para o Deus da morte, sendo a esposa é o portal da vida e o portal da morte, ideologicamente falando. E o marido é a sustentabilidade dessa ideologia. Este marido pode representar qualquer coisa dentro da sociedade, e com determinada ideologia, esta esposa torna escrava do marido infiel, a sua esposa, certo? Muito interessante. Muito bom esse contexto, a gente vão tirar dúvida de muitas coisas. Esse blog diário tudo é uma evolução. Se vocês não viram o blog anterior, vejam. É o primeiro vídeo da descrição, o blog que antecede. É muito continuado. Vocês têm que acompanhar as expressões para que vocês possam compreender tudo por delicadeza. Não há nada que esse blog diário nunca fala, não fale que tenha dentro da sociedade ou que tenha dentro da Bíblia significativa. A Bíblia significativa, ela está transparecendo nas pessoas que acompanham esse blog diário, elas estão transparecendo em vossas consciências com muita clareza, com muita explicação. Até mesmo uma criança de 8 a 12 anos entenda tudo que eu estou tendo dito, certo? Quando se tratando do fruto deste corpo e que estiver na direita, vai explicar o nosso corpo emocional diretamente. Vamos formalizar algumas delas para que se volte para o exterior de corpos, volte para o exterior de corpos como o fruto, né? Como fruto. O que eu estou querendo dizer? Quando se tratando do fruto deste corpo, o que estiver à direita vai explicar o nosso corpo, o nosso corpo emocional, diretamente. Vamos formalizar algumas delas para que volte para o exterior de corpos, volta para os exteriores dos corpos como os frutos. Deixa eu colocar no plural aqui. Que volta para os exteriores de corpos como frutos, né? Tudo que você dá é também o que você recebe. Vai estar aqui na direita, seus corpos emocionais estão à direita. Tudo que você dá para o poder público é o que você recebe de volta. Você recebe isso de volta. E tudo, isso aqui é um reflexo da sua ignorância, é um reflexo daquilo que você quer ter coisa a qualquer custo. Tudo que você dá aqui de uma forma comum é aquilo que você recebe de volta, recebe de volta. Ah, eu dei uma coisa boa, eu tenho uma palavra, a vida, então você vai receber tudo isso de volta. Não necessariamente o dinheiro e o sexo, não necessariamente o dinheiro e o sexo, ok? É a sua forma de ser, a sua paz, a sua forma de ser interior, é a sua paz que vale aqui. Na Guerra Fria, o que vale não é o dinheiro, é a sua paz. Acredita nisso. É a sua paz. É você não se envolver com coisas que você não conheça. É você entender de coisas particularmente e fazer um comentário sem maldade, explicar, fazer entendido. Se você não sabe de falar de certa determinada coisa, se você não tem entendimento, fique calado, certo? Porque tudo que você vai dar é um reflexo daquilo que você é, e você vai receber isso de volta, ok? Então, vamos lá. Quando se tratando deste corpo, o que estiver na direita, né, vai explicar, né, nosso corpo emocional diretamente. Vamos formalizar algumas delas, né, para que se volte para os exteriores de corpos como fruto. Quando eu estou falando muito, eu estou separando muito o fruto do corpo social. O fruto é uma espiritualidade de Deus, aqui depois dos nossos corpos emocionais. E aqui está a direita do fruto, aqui a esquerda vai representar uma espiritualidade daquilo que tem dentro da sociedade, poder público, e nosso corpo emocional, ele vai representar um estado comum, daquilo que nós, um estado consciente do nosso corpo comum, certo? Então, aqui vai ficar dividido entre os seus corpos expressivos e o seu corpo emocional, e muitas vezes o corpo emocional vai ficar trevoso, né, outra vez ele vai ficar bom, e o fruto dele vai ficar trevoso, sei lá, qualquer coisa. Existe essa delicadeza para vocês trabalhar isso em vossas consciências, certo? O que você dá para o exterior é um reflexo daquilo que você recebe, certo?
vai fazer essas inversões, né. Vamos lá. O corpo emocional vai representar a mulher, né. A mulher é um corpo emocional, certo? A mulher vai representar a esposa, né. Qualquer pessoas que andam dentro da sociedade, independente se é homem, se é mulher, ideologicamente falando, são mulheres, são, quer dizer, corpos representam o reino de Deus diretamente na ideologia, são mulheres, corpos, são tudo a mesma coisa. Mulher e homem são a mesma coisa, certo? Mulher, homem são a mesma coisa. Então, o corpo emocional vai representar a mulher, mulher vai representar a esposa vai representar o estado consciente do corpo. Quando a gente falando do estado consciente, nós estamos falando do fruto, né? Nós estamos aplicando diretamente a palavra, a vida e o corpo. Estado consciente é a vida, é aquilo que você entende de você mesmo, é um estado consciente. O estado da consciência vai explicar o comunista, né? A comunista explica aquilo que você entende de uma coisa comum. Você está posicionado aqui, você entende que você tem necessidade de uma faculdade. Isso se torna coisa comum, um corpo simples de entendimento simples. Isto é comum para todos nós, isso determina o reino de Deus. Independente se você está na Guerra Fria ou não, você é uma coisa comum de Deus, é um corpo simples, de entendimento simples. Não comunista, não comunismo, a partir do momento que você aumenta alguma coisa, ista, por exemplo, tudo isso fica ideológico, você é uma pessoa comum, você é um corpo comum, isso determina o reino de Deus, certo? Quando eu estou acrescentando alguma coisa, ista ou ismo, são tudo ideologicamente falando, né? Então, esta consciência vai explicar o comunista vai representar o medo, né? Quando você está do lado de cá, você está travado dentro da sociedade, eu não entendo nada que essa sociedade faz. Então isso representa o medo, a sua consciência fica tudo embaraçado, você não sabe quem é, você não sabe quem o outro que está do seu lado é, você não sabe nada, então você fica com medo, fica travado, você não faz nada. Tudo que você faz uma percepção, tudo aquilo que você quer intensamente, você fica cego, porque a sua intensidade, ela cega a sua razão, a sua consciência, ela não deixa você ver nada. Hoje é muito complexo aqui nesse reino da Medopeste, onde as pessoas trabalham com medo, com seus corpos emocionais e tal, então eles ficam cegos, nada fica claro para eles, né? No tempo bom, tudo é transparecido, tudo é lúcido, tudo é luz, tudo é coisa boa, mas aqui não, os nossos sistemas nervosos ele se aplica em nossas razões e muitas das vezes a gente transforma tudo isso em guerra física, aquela bagunça tudo. Isso tudo explica o medo, fica cego. Por exemplo, nós temos facilidade de memorizar um monte de coisa, ser bem produtivo na escola, mas a guerra ela emocional, ela nos cega as nossas consciências e permite que nós fica travado em um monte de coisa. Quanto mais medo você tem, mais trava você fica, mais medo, mais trava, certo? Você não é resolutivo, você aceita a pressão das pessoas, certo? E quando você entende que você está errado, você também não conserta, porque eu não vou fazer aquilo, essa pessoa é muito injusta, mas aí você sabe que às vezes a pessoa está te ignorando por uma razão correta, mas você também tem aquele orgulho de não fazer a coisa certa, porque você se acha dono da sociedade, parte dessa sociedade e não faz nada para melhorar. Muito complicado. O medo é muito chato para que você lidar com ele diretamente. Ele cega todos os seus entendimentos, tudo aquilo que é luz para você, ele cega você, ok? Então, o estado da consciência vai explicar o comunista vai explicar o medo vai explicar a necessidade comum de nosso corpo, a necessidade comum vai explicar a democracia comum. A democracia comum vai explicar o governo determinado fora do poder público, dando um poder para o corpo emocional, né. Aí então, quando você se entendeu que a democracia comum ela existe, aí as pessoas, o patrimônio de Deus está aqui, ó, o corpo emocional, o reino de Deus, tudo movendo uma coisa boa, aí eles vai ficar muito negado dentro da sociedade, fazendo uma coisa e outra, ganhando essas relatividade por coisas que eles acham que têm direito. Eu vou influenciar no poder, eu vou votar para isso, eu vou fazer aquilo, eu vou determinar isso, e vai trazendo só confusão para eles, ok? Então eles vai ficar aqui usando da suas democracia comum, daquilo que já tem dentro da sociedade, para ficar colocando um contra o outro aí dentro da sociedade. Ah, religião aquilo, ah, política aquilo e tal, colocando um contra o outro. Aí eles não entendem que é os seus corpos que estão aí, né,
sendo escudo dessas ideologia, e eles que vai sofrer as consequências, né. Democracia comum, determinado pela influenciadores, sei lá, qualquer coisa, são coisas muito negadas dentro da sociedade. O corpo emocional é a liberdade que temos de influenciar no poder público. E quando o Estado for inconsciente, vai explicar a forma de ter, né? A forma de ter explica a traição da nossa forma de ser, né? É muito comum hoje você pedir às pessoas, os políticos, a resolutividade é uma coisa, e você não ser resolutivo em nada. As pessoas que mais choram dentro da sociedade, reclamam dentro da sociedade dos políticos, são os mais ladrão, são mais desonestos, são pessoas que mais está maltratando os outros dentro da sociedade. São esses tipos de pessoas. Eles faz uma democracia comum, eles arrumam ali a manada deles, né? Ah, eu sou da esquerda, eu sou da direita e tá, blá 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 blá, e só fazendo confusão um com o outro, não sabe tanto que você é a vítima. Quanto mais intensidade que você coloca nessas ideologias, mais vítima você é. Eu só fico olhando, olhando, sabe, olhando. Poxa vida, a pessoa tem tudo para ter uma vida excelente, ótima, fica envolvendo em coisas que não é da sua conta, né, entenda isso. E quão há muito se curva, né, um para o outro, para se ter coisa a qualquer custo. É muito comum você, ver a pessoa, por exemplo: "Ah, eu sou da esquerda". Aí a pessoa fala assim: "Nossa, que pessoa simpática, eu também sou da esquerda, blá blá blá, blá blá blá". Não sabe de nada, tudo inocente, não sabe de nada, não sabe de nada. Aí fica se prostrando um ao outro, sendo aquela gentileza de acha que isso é resolutivo, não, sei lá, muita coisa, ok? Entenda isso. Isto explica que tudo é inversão de valores, explicando o mentor habitado diretamente e convertendo as vossas formas de ser para se ter coisa a qualquer custo, né? É muito comum hoje dentro da sociedade você ver pessoas assim, né, convertendo a sua forma de ser para se ter coisa a qualquer custo, né. Às vezes tem uma pessoa e outro, você trata a pessoa só porque ele tem dinheiro, tem um emprego bom e tal, você começa a respeitar ele porque ele tem dinheiro, tem aquilo, né. Às vezes é uma pessoa ignorante, é uma pessoa estúpida, mas aí vocês dão ênfase, porque ele tem dinheiro, ele tem aquilo, né, sei lá, qualquer coisa. Ou seja, e você, né, com a sua forma de ser, né? Para se ter coisa a qualquer custo, ou seja, é você com a sua forma de ser, né? Com a sua forma de ser, o reflexo de tudo que você é. Este reflexo representa o fruto bom, né, e o fruto ruim da sua forma de ser. Quando se tratando da direita, nós temos uma consciência interior, toda coisa comum. Nós temos uma consciência interior. É essa consciência interior que determina o fruto bom e ela que determina o fruto ruim. O único movimento correto de Deus tem são aquela de interno para o exterior. Essa é a forma mais correta. Hoje, tudo que vem no poder público são coisas ideológicas. Você tem que entender essa postura comum, porque é aqui que determina o reino de Deus. Não é nada que está no poder público, não é nada que está na ideologia das pessoas. São essa aqui a postura correta é a direita, é do interior para o exterior. Você manifestar isso de uma forma consciente, é isso que determina o reino de Deus. Mas você entende que tudo é o seu ser quando você nega essa sua vida aqui, quando você nega essa vida aqui, você nega também esse fruto aqui. Aí você nega seu fruto aqui, o seu fruto fica negado lá fora, fica negado lá fora. Aos atos conscientes, eles entendem isso, ele já nega isso aqui de propósito para atacar os frutos das pessoas aqui, ó, dessas pessoas comum. Então eles atacam o fruto das pessoas direto aqui comum. Aí essas pessoas revoltadas atacam aqui o corpo do ato inconsciente. Atacam o corpo do ato consciente. Aqui da mesma forma. Aí ele está aqui desse lado aqui inconsciente, o fruto de tudo aqui é determinado por essa vida, por essa consciência da vida. Aí ele vai é para esse ato consciente como ter um fruto bom, manifestar depois do seu corpo emocional um fruto bom aqui, por exemplo, no exterior de corpo, aí ele manifesta um corpo uma coisa negada aqui. Ele manifesta uma coisa negada, aí vem essa pessoa que está distraindo, produzindo um fruto bom, ele deixa uma brecha e esse também sofre um ataque aqui. Você acha que não? Os atos conscientes também fazem ataque. Você acha que não? Os atos conscientes também fazem ataque. Não é só os atos inconscientes, não.
tanto um como o outro, eles transformam tudo isso aqui em uma guerra física. Claro, com menos intensidade. Naquela época de Davi era sangue por sangue, derramando sangue e fazendo dinheiro, fazendo fazenda, fazendo tudo. Hoje é um pouco mais, esses atos que vêm no corpo expressivo que ataca são só expressão, é só uma coisa de expressão, leve. Ele sabe que o reino de Deus não determina por sacrifício de pessoas. Ele sabe disso. Mas por quê? Porque é tudo a mesma medida, o mundo de Deus é uma medida, tem que ter uma mesma medida, nosso corpo tem que ter equilíbrio, no mundo tem que ter um equilíbrio. Se você mata, você morre. Vocês têm que entender isso. E muitas dessas pessoas que atacam essas pessoas é que ela deixa uma brecha, ela deixa uma marca aqui, fala assim, eu sou assassino, eu sou ladrão. Então elas ficam aqui, deixando aqui tudo exposta, porque não tem um escudo, não tem nada, não tem nada que protege ela, porque a única coisa que Deus é no nosso interior, que protege nós, é esse escudo aqui, a palavra da vida, que determina um fruto bom aqui. Aí você tem um fruto bom, você tem uma coisa boa, ninguém vai te atacar, não vai te atacar. As pessoas boas, elas não sofrem ataque. Existe atos missionários, né, que está dentro do trabalho, ganhando essa delicadeza hoje em dia, tudo se torna julgamento de Deus, entenda isso. Então, o fruto ruim, né, da sua forma de ser, né, tudo no mesmo espaço de corpo. Esposa explicando o corpo emocional e o marido vai explicar o reflexo deste corpo, né, na sua forma de ter, né? A esposa vai representar o corpo emocional, ela vai estar aqui, né, esse aqui é a esposa e aqui do lado de cá é marido. O fruto que tiver do lado de cá é o marido. Pode estar no mesmo espaço, representando aqui o mundo capitalista, esse aqui também pode estar no mesmo espaço, só fazendo ideologia aqui para essas pessoas trevosas. Vai depender muito, esse corpo expressivo, ele pode tanto, expressar emocionalmente, ou pode expressar uma coisa expressiva com palavras, ideologia, esse aqui pode são várias formas, é só vocês conectar e buscar isso dentro da sociedade, vocês vai buscar as suas formas de compreensão, ok? Entenda isso. Isto explica que o marido pode tanto dar a vida para a sua esposa, né, e como tirar a vida dessa esposa. Isso aqui é muito interessante. As pessoas veem numa ideologia, inversão de valores. Vamos falar isso diretamente para você entender. Todas as pessoas vêm dizendo dentro das mídias sociais: "Ah, a esposa dá o marido dá a vida para a esposa". Não existe isso, não existe isso. Isso é só uma ideologia. Por que que eu estou falando isso? Os maridos que são conscientes, por exemplo, os atos que são conscientes, por exemplo, que eles vêm desse lado aqui, ó, ele é que nem João Batista. O João Batista, ele tem o seu corpo emocional, o corpo, tudo menos espaço do corpo, e tem a sua forma de pensar. A sua cabeça fica dividido do seu corpo. Então, João Batista, quando ele quer fazer uma ideologia, ele mesmo se mata. Ele mesmo se mata para quê? Para formar um corpo expressivo. Ele se mata e para formar um corpo expressivo, ou seja, morra com honra, sei lá, qualquer coisa, certo? Então, isso explica que os próprios maridos, eles matam a sua mulher, né? Eles matam a sua esposa, eles matam, eles matam. Pode olhar aí no tempo de Emanuel, são os satos conscientes, eles tinham ciência em tudo, aquele ambiente tudo pertencia a eles, eles tinham poder no céu e na treva, no céu e na terra, então aquele ambiente tudo pertencia a eles. Se Emanuel determinasse qualquer coisa, todas ali caíam por terra, morria, por qualquer coisa. Mas se eu estou me permitindo, se eu tenho uma influência grande no céu, se eu tenho uma influência grande no poder de Deus, eu me permito, esta é a lógica, certa? Se, não, não, entenda isso. Então, eles vai lá, eles matam as suas esposas para quê? Para não se ajuntar com pessoas ignorantes, pessoas corruptas, certo? Para formar uma ideologia, para acessar o reino dos mortos, certo? Para eles voltar. Então, nunca o marido vai dar a vida para a esposa. Isso é uma inversão de valores. Quando a gente fala isso, a gente fica quando essa ideologia vem, aí os maridos ficam aqui tudo submissa à sua esposa, andando de cabeça baixinha, né, a esposa fala e tá tudo certo, a esposa só guiando ele por um caminho ruim, que tem que ter, tem que ter, tem que ter, tem que ter, a esposa é bonita, tem um sexo atraente, e o marido aqui de cabeça baixa, só olhando para ela e fazendo tudo que a esposa quer. "Ah, tá, vamos fazer, é isso mesmo, né, parabéns, vamos fazer isso mesmo", certo? Ó, existe várias formas de vocês entenderem isso, mas não, isso é uma inversão de valores, você colocar um marido prostrado diante da mulher, certo?
O máximo que a gente pode achar dentro de um relacionamento conjugal, um relacionamento compartilhado. Um relacionamento compartilhado, eu entrego as minhas coisas, eu entrego o meu corpo para minha esposa entrega meu corpo para mim. Passou disso tudo é ideologia. E essas ideologias que vem nessa Bíblia significativa são a coisa mais negada que tem, é uma coisa mais inversiva. A mulher, ela sempre tem que, de uma determinada situação, né, preservar esse sentimento divino que tem no marido, quando ela entende que o marido é de confiança, ela se entrega ao marido, certo? Mas hoje não acontece isso, porque as mulheres, elas mandam nos maridos delas, pode olhar, e por causa de quê? Por causa de ideologia, de Bíblia significativa, né? Que hoje o marido, a esposa fala mais alto lá em casa, ela manda, e as pessoas acham tudo isso bonitinho. Da mesma forma que ela te, que ela da mesma forma que você acha essa ideologia boa, mesma hora ela te esnoba, ela te entrega, separa a sua mesa de outras pessoas, ela faz isso, ela te coloca acima de você para te humilhar diante de outras pessoas, e você nem está percebendo, porque você lidar com um sistema capitalista, sexo e dinheiro é coisa mais importante, você manipula e se permita ser manipulado, entenda isso. Mas essa ideologia só é inversão de valores. Se você olhar os verdadeiros maridos, eles sacrificam suas mulheres para se manter dentro de um ato ideológico. É isso que fala, né? É isso que coisa, né? Eles não dão uma vida. Eu posso dar o que para minha esposa? Eu posso dar uma consciência para ela, uma consciência. Fala assim, olha, aí ela vai entender o da minha consciência, pô, que ambiente legal, marido, muito bem, eu vou estar junto com você até a morte, tal. Eu gostei dessa forma, estou sentindo seguro, tal, beleza. Então ela teve confiança em mim, viu que eu tenho um sentimento de Deus, então ela viu que eu tenho uma responsabilidade, tenho um compromisso, então gosta de mim, ela se entrega a mim, pode fazer as suas escolhas, né, com a liberdade que ela tem de entender qualquer coisa, né, entenda isso. Então, vamos lá de novo, isto explica que o marido pode tanto dar a vida para a sua esposa, né, quando eu tenho uma cabeça boa, eu dou a consciência para mim mesmo, dou uma consciência para mim mesmo, só depois eu peço um relacionamento, compartilhado com a minha esposa, eu dou consciência para mim e depois peço um relacionamento compartilhado com ela. O relacionamento compartilhado é aquilo que é o meu fruto, aquilo que eu estou expressando, é um ambiente que eu estou formando para mim e para minha esposa, para que ela possa confiar em mim, que eu seja essa pessoa boa, né, que ela entenda que eu sou bom, para que está no mesmo ambiente, ela fica seguro, o corpo dela fica mais sensível quando ela está com a pessoa certa, ela fica sensibilidade, sensível, certo? Todas as mulheres hoje que têm uma trava na sua consciência pelo medo, alguma coisa, elas nunca entregam aos seus maridos, né? Ainda mais no dia de hoje. Por quê? Porque elas já foi treinada a ser negado por aquilo que ela poderia ter uma confiança. Ou seja, ela perde a sua sensibilidade física quando ela vai relacionar com seu marido, então ela fica travada, né, com o seu corpo expressivo. É muito delicado isso, entende isso? Então vamos lá. Vamos lá. Isto explica que o marido pode tanto dar a vida para sua esposa e como tirar a vida desta esposa, né? Fisicamente, espiritualmente, acontece das duas formas, tá? Quando ele dá a vida, ele dá da sua consciência. Esta consciência pede um relacionamento corpo a corpo. Quando eu falo da sua consciência, relacionamento corpo a corpo, é marido e esposa, né? Ou seja, esposa e marido, é um relacionamento compartilhado. É aquilo que eu compartilho com a minha esposa, é aquilo que a minha esposa compartilha comigo, certo? E quando ela tira, e quando ele tira a vida, ele tira da sua consciência, fazendo uma ideologia para o Deus da morte, né? Quando ele tira da sua vida, ele tira da sua consciência, ele tira da sua consciência. Muitos atos conscientes, ele vem e tira essa consciência das pessoas e dá à pessoa uma ideologia. Ele não se entrega também para o relacionamento social. Se ele vê uma esposa aqui toda negada, ele também não se entrega para o relacionamento. Ele traz e vem na ideologia. Ah, minha esposa, deixa a minha esposa mover primeiro, deixa ela fazer o que ela quer, tá tranquilo, certo? Mas enquanto isso, ele está observando tudo, está calculando os passos dela, está fazendo isso, está aquilo tudo, certo? Entenda isso. Então, se ele ambos são uma coisa. O que você é interessante entender é que a esposa, ela representa meu corpo emocional. Quando eu estou fazendo uma ideologia naquele tempo real da profecia,
todos aqueles seres que criou, acessou o reino da morte, né, uma ideologia, eles se sacrificaram, era um ataque suicidas, vamos dizer isso, é um ataque suicida com os seus corpos emocionais para entrar no reino dos mortos, para que aquelas pessoas injustas venham propagar sobre os vossos nomes, sobre os reinos da morte, João Batista é aquilo, Jesus é aquilo, Tiago, né, Pedro, João, blá, blá, morreu de cabeça para baixo. Você vê o que tudo vocês estão sustentando a ideologia? Tudo isso é ideologia. E você acha que isso é a sua vida? Não é a sua vida. É uma guerra física, é uma guerra espiritual, aliás, é uma guerra espiritual, onde os seres entram nos reinos dos mortos e começam a batalhar com essas pessoas, que vai ficando prostrando diante deles, e eles vai manipulando isso nas consciências das pessoas sobre aquilo que eles é, certo? E outra vez ele volta de novo com a vida deles, volta à relatividade, eles dão uma palavra sobre a relatividade do tempo, sobre aquilo que eles ajudam a sociedade, ajudam, sabe? Porque eles têm os mesmos sentimentos de Deus, eles têm os mesmos, ele ajuda a sociedade, ele desequilibra a sociedade, o mesmo sentimento de Deus, mas isso não explica que ele é bom, isso não explica que ele é uma pessoa legal, não é isso não, ele está muito focado na vida deles, e quando eles não têm essa vida, eles vai, que eles fazem? Eles atacam as pessoas inconscientes, porque a culpa, nossos ambientes, eles dependem muito desses nossos corpos emocionais, dessas conexão, daquilo que tem dentro da sociedade, é um dependendo do outro, as nossas conectividades. Se você está num lugar, perto de uma pessoa trevosa, você fica raivoso, você fica ignorado, você fica... Mas quando você está perto de uma pessoa boa, você quer ficar mais perto dela, porque ela é agradável, ela é simpático. Então, ambos ficam... Então, quando eles não vê que não tem resolutividade, as pessoas estão em treva, eles vai fazendo o equilíbrio sobre o mundo mesmo, fazendo ideologia, qualquer coisa. Sendo a esposa é o portal da vida e da morte, né? O portal da vida, todos os corpos. Ó. Sendo, isso aqui é muito interessante, vamos lá. Sendo a esposa é o portal da vida e da morte. Todo o corpo emocional. A mulher, ela tem o portal da vida. Por que que ela tem um portal da vida? Ela tem esse poder de gerar afeto ideológico. Então, ela, à medida que ela dá luz, que ela pare, ela é o portal da vida. Ela dá essa vida. O homem, ele não dá a vida, ele dá afeto ideológico. Ele cria um afeto ideológico para imitar a mulher naquilo que ela está dando à luz, no fruto aqui, ó. Ele imita a mulher. Se você for olhar no na Bíblia significativa, eu não sei, né, se é Sara, por exemplo, ela não poderia dar fruta a Abraão. Por que que Sara não poderia dar fruta a Abraão? Porque o Adão, por exemplo, o Adão de Deus, ele era um corpo macho, ele era um corpo macho, ele era um corpo macho. Mas muitas das vezes, o próprio Adão, ele próprio é a mãe de todas as mãe de todas as nações. Ela é a verdadeira mãe. Porque Deus habitara no corpo Adão, e o fruto dele é um fruto bom, daquele homem bom, ou é um fruto ideológico, é uma coisa ideológica, onde as pessoas acessam o mundo espiritual das mortes, sei lá, desse reino, demonstra, e morte. Aí, então, por isso que ele era uma que ele não poderia ter filho, porque ele não tinha um portal da vida, ele só tinha, ou era um fruto bom, um marido bom, ou ele se representava um marido bom, ou ele representava a própria morte, ou ele representava a própria morte, certo? Entenda isso. Uma coisa e outra. E não era uma Eva de Deus que tem o portal da vida, que dá a vida de Deus, que dá que gera o feto Adão, que coloca o Adão no mundo com a consciência divina, um Adão com a consciência divina, com o sentimento divino. Então, a partir desse feto ideológico que ele vem nascer, que Adão vem nascer com a raiz de Deus e que a Eva expulsa esse feto, dá um portal da vida para as pessoas, então começa a articular o trabalho de Deus para resgatar o mundo e equilibrar esse mundo, esse ecossistema, e muitas das vezes ia ser dessa forma, muito ia morrer, muitos ia matar, sei lá, qualquer coisa, tudo confusão o tempo todo, porque tudo é parte de um equilíbrio, tudo parte de um equilíbrio, tudo que determina nossos corpos emocionais é um equilíbrio, as nossas consciências, sim, podemos determinar coisas individuais, mas à medida da forma que a gente acessa o mundo espiritual, tudo vira morte, ou vira luz, ou vira treva, ou vira luz, ou vira treva. Essa é a ciência de Deus, certo? Aonde os próprios seres, os próprios missionários, ele acessa o reino dos mortos.
eles acessam o reino dos mortos e fazem uma nação ao contrário daquilo que poderia ser correto de Deus comum, para impedir que essas pessoas avancem com a ignorância dela, com a estupidez, que tudo para ela é certo. Entenda isso, muito delicado isso para vocês aprenderem, fazer esse trabalho de conscientização, ok? Então, sendo a esposa é o portal da vida, né? E o portal da morte pode explicar tanto a feminina, tanto masculina, já, todo ambos, geralmente a feminina ela não tem feto ideológico, ela realmente ela dá a vida porque ela tem essa ideia de colocar afeto emocionais para fora, certo? Agora, quando é o homem, ou ele é uma pessoa boa, ou ele é uma pessoa trevosa. Quando é o homem, ele é uma pessoa boa, ou ele é uma pessoa trevosa, certo? Esses fetos ideológicos do homem é muito trevoso. O feto da mulher é bom, mas o feto do homem ele ganha essas complexidades, certo? Que geralmente ele é muito delicado de entender, entende isso? Então, sendo a esposa é o portal da vida e o portal da morte, né? Tanto o homem como a mulher vai ter as suas formas, ideologicamente falando, né? E o marido é a sustentabilidade desta ideologia, né? Isto este marido pode representar qualquer coisa dentro da sociedade, né? Pode representar qualquer coisa, pode representar o fruto, né? Pode representar eu posso representar o meu corpo emocional, né? Eu cabeça e aqui o meu corpo emocional, né? Tudo no mesmo espaço de corpo. Eu posso representar eu sendo o marido, uma espécie física do marido, e posso representar a minha esposa, aquilo que eu tenho um relacionamento compartilhado, né? Posso representar o meu fruto, os objetivos, independente de qualquer coisa. Posso representar o meu fruto, os objetivos. Este marido pode representar qualquer coisa dentro da sociedade e com e com determinada ideologia, esta esposa torna escravo do marido infiel, né? A sua esposa, e sendo infiel à sua esposa, né? Quando o marido, todos os atos consciente missionário, eles não vivem a sua vida, eles acessam diretamente os reinos da morte. Isso significa que eu nego quem eu sou. Para mim ter um ato missionário, eu nego quem eu sou. Para mim ficar no ato missionário, eu tenho que negar quem eu sou. Às vezes eu quero fazer alguma coisa diferente, quero estar aquela que blá 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 blá. Não, não, tenho que ficar aqui, eu nego aquilo que é a minha realidade para ficar no ato missionário, certo? Tudo é graciado. Esses dias eu estava falando com minha esposa, eu amo muito essa vida de Deus, a vida de Deus, aquela vida que Deus me deu, certo? Aquelas escolhas que Deus fez por mim, eu gosto muito, sabe? Porque é muito produtivo. Eu sei que Deus fez um projeto grande em mim. Eu acredito nisso, né? A vida, quando Deus me deu a vida, desse ato missionário, eu entendi a vida de Deus. Não entendi a minha vida, mas entendi a vida de Deus, né? E também gosto também da minha vida simples, de ter uma possibilidade de viver uma coisa comum, me realizar com coisas simples da vida, do dia a dia, certo? Mas tudo aqui é determinar de Deus. Quando Deus diz uma coisa, a gente tem que ir, porque é muito bonito, né, que Deus faz, né? Entenda isso. A vida de Deus é muito grandiosa, muito perfeita, muito adorável. Entenda isso. Se inscrevam neste canal, sinalize esse vídeo, só se você estiver entendido. Se você não entendeu, né, não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma. Só faça isso realmente se tiver entendido, ok? Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.